Então, o número 1, o elemento vital necessário para a vida é o oxigênio. E isso não é uma surpresa, é? O segundo elemento mais vital necessário para a vida é a água. Você pode ficar 3 minutos sem oxigênio. Você pode ficar algumas semanas sem água. Eu sempre pensei que fossem 3 dias sem água, até que li um livro chamado The Long Walk, sobre algumas pessoas que estavam fugindo do campo de trabalho siberiano e estavam no deserto e ficaram quase 2 semanas sem água. A água é o segundo elemento mais vital necessário para a vida. Na verdade, onde não há água, normalmente não há pessoas vivendo, não é? Eu sempre pergunto às pessoas quanto de água você bebe, e estas são algumas das respostas. Eu não gosto de água. Se eu beber água, meus pés incham. Se eu beber água, vou ao banheiro o dia todo. Esses 2 últimos. As respostas me dizem que a água não está entrando na célula. Então, como fazemos a água entrar na célula? Temos que ir para o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, que é o sódio. O quarto elemento mais vital necessário para a vida é o potássio. Na natureza, encontramos a maior quantidade de sódio na água do mar, e a água do mar contém 92 minerais. Destes 92 minerais, 30%... Obrigado. Aproximadamente 30% é sódio, e desses 92 minerais, aproximadamente 50% é cloreto. Agora, porque o cloreto de sódio ocupa a maior quantidade, eles são os cristais formados quando a água é evaporada. Então, o que o homem faz é colher os primeiros cristais formados, branqueá-los, adicionar alumínio para que fluam livremente. E aí está o sal de cozinha. O sal de cozinha é um sal perigoso, porque agora temos 2 minerais muito agressivos que, se você injetasse ambos no sangue, morreria. Existem 2 minerais agressivos e eles precisam dos outros 90 para suavizá-los e equilibrá-los. A maior concentração de mineral dentro da célula é potássio, a maior concentração fora da célula é sódio, e nesta membrana de dupla camada que envolve cada célula, existem bombas de sódio e potássio, e essas bombas de sódio e potássio estão sempre operando assim, mantendo o equilíbrio entre potássio e sódio. Mas quando alguém não está comendo frutas e vegetais o suficiente, e é daí que se obtém a maior parte do potássio, e está colocando sal de cozinha em tudo, em excesso, o que acontece agora é que os níveis de sódio aumentam e os níveis de potássio caem. Há uma pequena quantidade de sódio na célula. Mas quando isso acontece, você vê que a osmose e a difusão ocorrem quando a maior concentração se mistura com a menor. Então agora os níveis de sódio dentro da célula estão aumentando, o que não deveria acontecer. E a célula incha. Como isso se chama? Pressão alta. O médico está certo. O sal de cozinha contribuirá para a pressão alta. Há um médico francês chamado Dr. Lelangre, e ele escreveu um livro inteiro sobre sal. Ele disse: quando as pessoas vêm a mim com pressão alta, eu as coloco no sal celta. Por que ele as coloca no sal celta? Porque o sal celta contém 82 minerais, é um sal marinho colhido à mão. E quanto ao sal do Himalaia? Em muitos lugares, o sal do Himalaia é muito mais fácil de obter. Tem cerca de 75 minerais. Então é muito bom, mas eu prefiro o sal Celtic. E uma razão é que o sal celta tem 3 frutas. magnésios. Contém cloreto de magnésio e brometo de magnésio. Mente. E sulfato de magnésio. O magnésio é uma molécula que absorve água avidamente, e isso explica por que o sal celta é um sal tão úmido, especialmente quando tivermos muita chuva, porque esses 3 magnésios absorvem a umidade. E por que o magnésio é uma molécula que busca a água, pode ser usado para ajudar a água a entrar na célula. Então, quando você coloca um cristal de sal celta na língua, e alguns perguntam, quão grande é um cristal? Bem, se você tem pressão alta, comece pequeno, do tamanho de uma semente de gergelim. Eu não tenho pressão alta, então posso ter cerca de 3 vezes mais que pequenas sementes de gergelim. Coloque na língua, suas membranas mucosas começam a absorver os minerais, o magnésio é assimilado para a membrana celular, e você bebe sua água, e esse magnésio puxa essa água para dentro da célula. É a maneira mais rápida de hidratar um corpo. A única vez que o consumo excessivo de água pode ser perigoso é se as pessoas beberem demais de uma vez
e não tiverem os minerais que estão no sal celta para puxar essa água para dentro da célula. Recebi reclamações de pessoas, elas dizem, agora estou bebendo mais água e vou ao banheiro o dia todo. Então eu digo, você está tomando sal? Tome um pequeno cristal antes de cada copo de água. E, idealmente, deveríamos estar bebendo aproximadamente 8 copos de água por dia. E, então, eu digo a eles, não bebam um copo inteiro de uma vez. Acho que mencionei antes, eu bebo meio copo assim que me levanto, vou ao banheiro, bebo outro meio copo, depois eu me visto e tomo mais meio copo. Mas quando começo cada copo, eu coloco aquele pouquinho de sal. Assim você espalha a água ao longo do dia. E muitas pessoas me disseram, muito obrigado, isso fez uma grande diferença. Veja, muita água entra e não demora muito para que muita água tenha que sair. É como regar uma planta. E veja como Deus manda a chuva, pouco a pouco. E quando há um tornado, quando há uma chuva torrencial, é quando o solo é elevado e podem acontecer inundações. Então, lembre-se disso com o seu corpo. Tome um pouco de cada vez, de cada vez, de cada vez. É a melhor forma de tomar. Você sabia que o cloreto de sódio é tão forte que pode matar as papilas gustativas? Você já viu pessoas que comem sal de cozinha? Elas colocam em tudo e colocam antes mesmo de provar. Bem, não é de surpreender que suas papilas gustativas estejam morrendo. Enquanto o sal celta, com todos os seus minerais, realça o sabor. Agora, as lentilhas vermelhas que tivemos esta manhã, algumas pessoas perguntaram, o que tem nisso? Economizar. Minha casa no café da manhã, e as pessoas perguntaram, tem frango nisso? E eu sei porque eles dizem isso, é porque é tão saboroso. Bem, tem um pouco de azeite, algumas ervas, bom se conseguir ervas frescas ou italianas, e um pouco de sal celta e cúrcuma. É isso. Eu enxago. Muito bem. Deve ser bem enxaguado primeiro. E eu faço isso logo antes de estar completamente cozido. E ainda assim, como você pode ver, está delicioso. Veja, eu não estou interessado em cozinhar cebolas e alho. E por mais que eu adore isso nas minhas lentilhas, farei isso no almoço. Mas de manhã tenho colinas para subir e descer, riachos para pular. Não estou interessado em ficar na cozinha por muito tempo. E esse é um prato muito rápido para fazer. Então, o sódio não é apenas necessário para levar a glicose para o sangue, ele também é necessário para que a água entre na célula. Então, é o sódio. É o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, e você pode obter essa informação sobre os 4 elementos vitais em qualquer livro de anatomia e fisiologia, livro de química, livro de biologia. Estou apenas dando os fatos aqui. Então, como você pode ver, a água é muito importante, mas o sal também é. E mais uma vez, o potássio é encontrado em todas as suas frutas e vegetais frescos. O cálcio não pode entrar na célula por si só. Ele precisa de vitamina D. Quando a vitamina D está presente, o cálcio é puxado para dentro da célula. Se você apenas imaginar por um momento. E isso está acontecendo muito na América hoje. As pessoas não estão bebendo água suficiente. Eles não estão consumindo todo o sal e definitivamente não estão ingerindo muitos vegetais verdes, que é de onde vem o seu magnésio. Então, a pequena quantidade de água que estão consumindo não está entrando na célula. Eles não saem ao sol porque têm medo de contrair câncer de pele. Então, eles não estão obtendo sua vitamina D. Assim, o cálcio não consegue entrar e os minerais não conseguem entrar. E eles estão tentando perder peso. Então, ouviram muito o hype da mídia de que você deve cortar a gordura porque a gordura vai te engordar. Então, eles estão em uma dieta rica em carboidratos. Lembra o que a gordura faz? Ela te dá satisfação ou saciedade, aquela sensação de estar cheio. Mas se você não está consumindo nenhuma gordura, você apenas come. O pacote inteiro de biscoitos acaba, o pacote inteiro. Os chips vão, quase não há um sinal no seu corpo que diga chega. São as fibras, proteínas e as gorduras boas que vão te dar esse sinal. Então, eles estão em uma dieta rica em carboidratos, pensando que se não consumirem gorduras vão perder peso. E você consegue ver o que está acontecendo? A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar e o corpo diz, o que vamos fazer? Porque lembre-se, este é o CBD do corpo humano. O que vamos fazer? E o corpo diz, temos uma última carta na manga. Vamos simplesmente forçar isso para dentro da célula. Isso é pressão alta. Portanto, a pressão alta pode ser resultado de desidratação.
pode ser resultado de deficiência de minerais, deficiência de magnésio, pode ser resultado de deficiência de vitamina D, pode ser resultado de uma dieta rica em carboidratos e açúcar. Pode ser um resultado da inatividade, então há muitas coisas que podem se juntar para contribuir. Eu gostaria de levá-lo para dentro e olhar algumas funções do corpo e como elas são afetadas pela desidratação. Então vamos começar pela boca. Você sabia que em um estado de desidratação crônica é produzida saliva em excesso? Algumas pessoas acham que boca seca é um sinal de desidratação. E saliva em excesso pode ser um sinal de desidratação. Veja, quando não há água suficiente entrando no corpo e quanta água deve entrar? Vamos avaliar isso. Então, nossos rins, para saber quanta água deve entrar, precisamos ver quanto está saindo. Portanto, nos nossos rins, urinamos uma perda de 1,5 litros. Agora, 1 litro é o mesmo que 1/4 de galão. Então, é melhor eu dizer, porque estou falando com um público americano, perda de 1,5 quart. Pela pele, pode ser perda de meio quart. Pelo cólon, 0,3. De uma perda de 1/4. E pelos pulmões, é cerca de 0,2 de 1/4 de perda. Então, isso equivale a 2,5 quart. Perda todos os dias. Então, 2/4 são 8 xícaras. Isso é 10 copos, 8 onças de água por dia são perdidos do corpo. E não temos um tanque de reserva nas costas? Temos? A única água que entra é a água que ingerimos. Então, deveríamos beber pelo menos 2 quartos por dia, pelo menos mais se possível. Agora, no momento, porque você está fazendo sauna a vapor todos os dias, não ficaria surpreso se você tivesse uma perda de 0,8 litro saindo pela pele, porque você transpira bastante. A outra metade pode vir das suas frutas e seus vegetais, talvez dos seus chás de ervas, suco de vegetais ao longo do dia. Então é essa a quantidade de água que precisamos, e o Dr. Batman Gerhalde, ele mostrou que o primeiro lugar onde sentimos a perda de água, se não estamos repondo a água, o corpo entra em uma forma de gestão de seca e libera um hormônio para gerir essa gestão, chama-se histamina. E se alguém tiver uma resposta alérgica a alguma coisa, o que lhe é dado? Antihistamínicos. Você sabe que o melhor antihistamínico é simplesmente água. Então, o primeiro lugar de onde a água é retirada para tentar manter o volume total de sangue nas veias e artérias é o revestimento do estômago. Temos uma parede mucosa espessa revestindo o estômago e agora temos uma parede mucosa muito fina. Agora, nessa parede mucosa, há bicarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio está na parede mucosa para neutralizar qualquer ácido estomacal que possa tentar atravessar. E, basicamente, proteger contra úlceras estomacais. Então, o que é uma úlcera estomacal? É basicamente uma quebra quando sentimos o cheiro da comida. E começamos a mastigar a comida. Ácido clorídrico. Aqui está o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é liberado e o ácido clorídrico se conecta com o pepsinogênio para liberar pepsina que quebra proteínas. Mas o ácido clorídrico faz outra coisa, é antifúngico, antibacteriano e assim tem a capacidade de eliminar esses caras, e assim como o ácido clorídrico está considerando descer e eliminar esses caras, ele toma um grande copo de água. E o que a água faz ao ácido clorídrico? Apenas a dilui. Então, Helicobacter pylori está mastigando o tecido morto e diz, ufa, essa foi por pouco, chomp. Quando alguém vem até mim com Helicobacter pylori, uma das primeiras coisas que faço é aumentar o ácido clorídrico deles. Porque se você aumentar o ácido clorídrico, lembra qual é uma de suas funções? Antibacteriano, antilevedura, antifúngico. Agora, não estou criticando os médicos que descobriram que a Helicobacter pylori causa úlcera estomacal. Ela está lá, ela desempenha um papel. Mas por que ela está lá? Você consegue ver isso e, infelizmente, no quadro que concede prêmios Nobel a representantes das empresas farmacêuticas. Então, não vamos prosseguir mais nesse ponto e certamente não estou dizendo que as pessoas que ganham prêmios Nobel não merecem,
absolutamente eles merecem por causa do seu grande trabalho, mas estou apenas apresentando os fatos, estou apenas apresentando a anatomia e fisiologia básicas. Que perdemos água no revestimento do trato gastrointestinal. Ele também descobriu que se você descer pelo trato gastrointestinal, chega ao pâncreas. E o pâncreas libera 2 hormônios no sangue para ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Esses são a sua insulina e o seu glucagon. Mas se você estiver desidratado, esses hormônios não estão sendo produzidos como deveriam. Então, pessoas que estão desidratadas podem ter isso como um fator contribuinte para o diabetes. Ele também descobriu que há hormônios liberados do pâncreas para finalizar a digestão. Então, há lipase pancreática para finalizar a digestão do amido. Desculpe. Digestão de gorduras. A amilase pancreática, isso é o que finaliza a digestão do amido. A tripsina e quimotripsina que finalizam a digestão de proteínas. Agora, todos são feitos de água. Se você não tem água suficiente, a digestão será comprometida. Em cada estágio, a água é necessária para todas as funções do corpo. Então, não é de se estranhar que o Dr. Beach intitulou seu livro. Quando uma pessoa tem um sintoma de doença, ele diz, deve ser um dos muitos pedidos de água do corpo. Esse é o título do seu livro. Nossas células cerebrais encolhem quando não tem água suficiente. Dores de cabeça são comuns quando não temos água suficiente. Padrões de pensamento negativo podem se desenvolver quando nossas células cerebrais não têm água suficiente. Consigo mover minha mão assim para dentro e para fora sem dor, porque em torno de cada articulação há fluido. E esse fluido é o fluido sinovial e é 99% água. Em estado de desidratação, o corpo pode retirar um pouco de água dali para manter o volume sanguíneo completo nas principais artérias e veias. Se eu tiver dor ali, talvez seja chamado de artrite, mas na verdade pode ser apenas um estado de desidratação. Nosso globo ocular se move na água, então precisamos de água a cada passo. Também nossos pulmões. Agora, na parte inferior dos pulmões, eu vou desenhar para você uma pequena imagem dos nossos pulmões para que você entenda isso. Aqui estão nossos pulmões. Esse é um pulmão. Então você está preso, a traqueia se divide e desce, e então se divide novamente em pequenos brônquios. É um processo, e então no final de cada bronquíolo há algo que se parece com um pequeno cacho de uvas, mas são alvéolos. Então, no final dos bronquíolos, você tem os alvéolos e é onde ocorre a troca gasosa. Sobre cada alvéolo, há uma pequena rede de capilares sanguíneos. E é nessa rede de capilares sanguíneos que o oxigênio é captado dos alvéolos e o sangue libera o dióxido de carbono e nós expiramos. Em cada alvéolo, há uma minúscula gota de água e por causa da tensão superficial da água, quando você expira, aquele pequeno alvéolo colapsa, o que permite que todo o dióxido de carbono, ou a maioria dele, seja expirado para que agora, quando você inspira, possa inalar mais oxigênio. Em um estado de desidratação, aquela pequena gota de água não está como deveria. O que significa que não colapsa totalmente quando você expira, o que significa que você não consegue sua cota total de oxigênio. Mas o que também acontece, o corpo, para evitar a perda de água, pode começar a contrair os pequenos brônquios para não perdermos água. E assim, um dos sinais de desidratação pode ser a respiração constrita. O sangue fica muito grosso na desidratação. Nosso sangue precisa ser bem fino para que o coração possa bombeá-lo facilmente, para que as pequenas unidades de filtragem em nossos rins possam filtrá-lo com facilidade. Então, a água é necessária para cada função do corpo.